Olá pessoal, você está no canal Matemática Prática e a nossa aula de hoje é sobre equação do primeiro grau. Essa é a nossa terceira aula sobre equação do primeiro grau e nessa aula de hoje nós vamos estudar equação do primeiro grau com frações. Observe que essa equação aqui, nós temos aqui no primeiro membro, nós temos uma fração e no segundo membro nós também temos uma fração. Essa equação ela é do primeiro grau porque o expoente tanto desse x aqui é 1, como desse outro x aqui também é 1. Quando nós temos uma equação do primeiro grau, onde no primeiro membro só temos uma fração e no segundo membro também só temos uma fração, você pode resolver multiplicando assim em x, como a gente chama, né? Você vai multiplicar esse numerador aqui por esse denominador e esse numerador aqui por este denominador. Então, como a gente faz isso? 2 vezes, abre parênteses, 2 vezes 3x menos 5. Por que eu tenho que colocar o 3x menos 5 dentro de parênteses? Porque se eu não colocar o 3x menos 5 dentro de parênteses, esse número 2 aqui vai multiplicar somente o 3x e não multiplicaria o menos 5. Por isso que temos que usar parênteses sempre que o numerador vier uma diferença, como é o caso aqui, ou se vier uma soma, como é o caso aqui. Aqui fica igual a 4 vezes o x mais 1. 4 vezes x mais 1. E eu tenho que colocar o x mais 1 aqui dentro de parênteses, porque senão o 4 só multiplicaria o x se não tivesse parênteses. E agora nós vamos fazer a propriedade distributiva. Multiplicar o 2 aqui tanto pelo 3x como pelo menos 5. Multiplicar esse 4 aqui tanto pelo x como pelo mais 1 aqui. Lembrando que na multiplicação, mais vezes mais é igual a mais. Menos vezes menos é igual a mais. E mais vezes menos é igual a menos. E menos vezes mais também é igual a menos. Observe que o 2 ele não tem sinal, então ele é positivo. E esse 3x aqui ele também não tem sinal, então ele é positivo. Então mais com mais é mais, e 2 vezes 3x, 6x. E agora eu vou multiplicar o 2 pelo menos 5. Mais com menos dá menos. 2 vezes 5, 10. Veja, mais com menos dá menos. Agora, como nós já multiplicamos o 2 aqui pelo 3x e o 2 pelo menos 5, vamos repetir aqui o sinal de igual e vamos efetuar essa multiplicação aqui do 4 pelo x e do 4 pelo mais 1. Mais com mais, o x não tem sinal é porque ele é positivo, e o 4 também não tem sinal é porque ele é positivo. Mais com mais dá mais, 4 vezes x, 4x. E mais com mais, o 4 é positivo e o mais 1 é positivo, mais com mais dá mais, 4 vezes 1, 4. Pronto. Agora, nós vamos trazer tudo que tiver x para o primeiro membro. Veja que eu vou repetir aqui o 6x, 6x. Esse 4x ele está no segundo membro. Então, ele tem que voltar para o primeiro membro. Porque lugar de x é no primeiro membro. E quem não tem x vai para o segundo membro. Então, esse 4x ele é positivo. Se ele não tem nenhum sinal, é porque ele é positivo. Então, ele volta para o primeiro membro como? Com o sinal trocado, ele volta menos 4x. E agora eu vou colocar o igual. O 4, o mais 4 já vou colocar lá, porque ele já está no segundo membro. E vou levar o menos 10 lá para o segundo membro. Só que ele passa com o sinal trocado. Ele está menos, ele passa mais. Então, ele vai ficar com mais 10. Aí, agora eu tenho aqui como 6x menos 4x, 2x. E mais 4 mais 10, 14. Mais 14. Mas não há necessidade de eu colocar o sinal de mais,
porque a gente já sabe que aí o 14 ficou positivo aqui quando não tem nenhum sinal. E agora esse 2 ele vai passar para ser denominador desse número aqui, ó, que no caso aqui é o 14. Ó. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então x fica 14 sobre 2. Quando o número aqui está multiplicando aqui, ó, está multiplicando a incógnita, ele vai passar aqui para baixo, ó, passa dividindo. Então x igual a quanto? X igual a 7. 14 dividido por 2, x igual a 7. Pronto. Veja que é bem simples resolver aqui uma equação do primeiro grau quando você tem somente uma fração aqui no primeiro membro e somente uma fração aqui no segundo membro, que aí você pode multiplicar em x, né? Por essa aula de hoje é só. Se você gostou e aprendeu, por favor, inscreva-se no canal, que é para motivar a gente estar sempre postando mais vídeos para você. Muito obrigado.